E aí, bom? Semana passada não teve vídeo, então tô gravando um vídeo agora com um único exercício. Antes disso, antes de ir pro vídeo, só para não perder o costume, eu sou o professor Ricardo Marconato e esse aqui é o Exercitando a Química comigo, professor Ricardo Marconato. Vamos então pro exercício aqui, sem perder tempo. Tá na tela e esse exercício aqui, ó, se você olhar ali mais ou menos às 16 horas em relação a quando eu tô gravando esse vídeo, alguém, num dos vídeos que estão no canal, foi lá e colocou assim, né? Professor, resolve essa questão aqui. E aí coloca lá, né? A combustão do metano corresponde, cadê aqui? Combustão do metano, CH4, né? Esse H que teria que ser maiúsculo, né? Corresponde à equação que está colocada aqui, CH4 gasoso mais 5O2 gasoso, formando 4CO2 gasoso, mais duas águas líquidas, mais energia. E coloca, se a velocidade da reação for de 0,05 mol por metano minuto, qual a quantidade de matéria de CO2 produzida em uma hora? Aí a pessoa escreve, só sei que a resposta é 12 mol, mas a conta não sei fazer, e já assisti milhares de vídeos e até agora nada. Eu acho que eu sei por que essa pessoa está errando, ou não está conseguindo chegar no 12. Porque tem um problema, que essa equação ela está errada, né? Então talvez seja isso. A pessoa pegou esse exercício de alguma fonte, copiou errado, sei lá. Né? Tem um exercício parecido com esse num site bastante utilizado aí para pegar questões, né? Só que não é metano, é butano, que explicaria esse 4 aqui, né? Então talvez a questão foi adaptada de uma outra e não se mudou tudo, né? Mas mesmo esta equação, do jeito que ela está aqui, ela ainda não seria referente ao butano, né? Porque a fórmula que está aqui é do metano e também não seriam 2 aqui na água. Então não sei dizer de onde que vem essa fórmula, mas ela está errada, né? O restante do enunciado, beleza. O problema aqui, para resolver essa questão, é corrigir essa equação. Então, a combustão do metano, o metano é o CH4, que é um gás, né? Principal componente do gás natural. O metano de fórmula CH4, para fazer combustão, eu tenho que deixar ele em contato com o comburente, o mais famosinho é o oxigênio gasoso, O2. E aí, com uma fonte de energia inicial ali, né? Uma faísca, né? Uma chama, entra em combustão. E aí, a combustão, considerando o que está aqui, uma combustão completa, onde forma apenas água e, se a substância tiver carbono, hidrogênio e oxigênio, forma gás carbônico e água apenas como produtos, né? Então, CO2, que é o gás carbônico, e água, que a água vai depender da temperatura em que está acontecendo essa transformação, né? Mas vamos colocar aqui como se fosse formar água líquida, né? Porque não é uma questão aqui de termoquímica, embora tenha a palavrinha energia, né? Mas o foco aqui não é termoquímica, é cinética química, né? Por conta aqui dessa taxa de consumo aqui do metano, né? Agora, então aqui eu tenho todas as fórmulas. A gente tem que passar para o balanceamento. Todo o carbono que está no metano vai para o CO2. Então, se eu considero que eu tenho 1 mol de metano, um carbono de um lado, tem que ter um carbono do outro. Todo o carbono vem para o CO2, então se aqui é 1, aqui também é 1. Todo o hidrogênio está no metano. Né? O O2 não tem hidrogênio. Então todo o hidrogênio vai para a água. Se eu tenho 1 vezes 4 hidrogênios, eu tenho que ter 4 do outro lado. 2 na água, então vai ter que ter 2 mols de moléculas de água sendo formados. Né? E agora só falta eu acertar o valor do oxigênio. Tem 2 aqui, só que eu tenho oxigênio nas duas fórmulas do outro lado. No CO2, como é uma molécula, 1 mol de moléculas de CO2, tem 1 mol, 2 mol de O2, né? 1 vezes 2, 2. Então tem 2 O2 aqui. E em cada água tem 1, então 2 vezes 2, 2. 2 da água, 2 do CO2 dá 4. O número que eu tenho que colocar aqui para também ter 4. Número 2. Então 2 vezes 2, 4. Posso pensar aqui tanto como átomos, quanto como mol de átomos. Né? O mais adequado seria a gente pensar em mol de átomos para fins de fazer um cálculo estequiométrico, alguma coisa assim. Ou mesmo a cinética, né? Então, o primeiro ponto era corrigir isso aqui, ó. Esta informação aqui está errada, tá? Ela não é correta, talvez por isso a pessoa não estava conseguindo chegar no resultado. Então, agora, pegando isso aqui, correto,
dá para responder a questão. Então a combustão do metano, CH4, corresponde à equação que está colocada aqui agora, coloca lá, se a velocidade da reação for de meio mol por metano por minuto, também tem a parte está escrito aqui meio estranho, mas se a gente considerar, né, é meio mol de metano por minuto, né? Então esse por aqui também está colocado de maneira equivocada ali, né? Vamos olhar, vamos colocar para baixo aqui então, e vamos colocar essa informação. Ó. Para o metano, o que eu tenho? Eu tenho que a velocidade, né, que está sendo considerada, é uma velocidade média, então, do CH4, ela é ali, dada de 0,05 mol dessa substância, né? Então, mol do CH4 por minuto. Então, a cada minuto é consumido aí 0,05 mol de metano. Beleza. Qual a quantidade de matéria? Então, começa a pergunta aqui, ó. Qual a? Então, quantidade de matéria, quando pergunta quantidade de matéria, está perguntando mol. Então, qual é o número de mols de CO2 produzida, né? A quantidade de matéria de CO2 produzida em 1 hora. Então, dá aqui um período de tempo. Em 1 hora, quanto de CO2 vai ser produzido se a taxa de consumo do metano é aqui 0,05 mol de metano por minuto. Para isso, tem alguns caminhos que a gente pode seguir, né? Eu posso ter o entendimento de que, tendo a cinética química, né, tendo a velocidade média de um dos participantes dentro do contexto da cinética, eu consigo achar de todos os participantes da reação. Posso pensar de uma maneira bem simples, que eu posso usar uma regra de 3, usando esses valores aqui, ó, o coeficiente estequiométrico, para fazer a minha proporção inicial. Então, 1 de CH4 está para 2 de O2, 1 de CH4 está para 1 de CO2, e assim por diante, né? Eu posso pegar e iniciar uma regra de 3 dessa forma aqui, tá? Uma outra possibilidade é você lembrar, né, que, por exemplo, se eu pegar a velocidade média de qualquer participante, então, por exemplo, do CH4, e dividir pelo coeficiente estequiométrico desse participante na reação, que no caso aqui é 1, o valor numérico aí vai ser igual a se eu pegar a velocidade média de qualquer outro participante, por exemplo aqui o O2, e dividir pelo coeficiente desse próprio O2, que no caso aqui é 2. Isso vai ser igual, o valor numérico, se eu souber a velocidade média desse outro participante, que é o CO2, e dividir esse valor por 1, vai ser igual aos valores anteriores. Então o resultado dessas contas aqui vai ser sempre o mesmo. A mesma coisa vale para a água aqui, ó. Velocidade média da água, se eu soubesse a velocidade média da água, eu poderia dividir ela por 2 e igualar todos esses outros aqui. Isso a gente diz, né, que a gente consegue aqui uma velocidade média da reação como um todo. Então essa é chamada velocidade média da reação. Essas relações aqui são válidas aí para melhorar, né, para ficar correto. O que acontece, né? A gente às vezes vai ter que colocar aqui, em alguns casos coloca lá valores, sinais negativos aqui, tal. Não vamos entrar nesse detalhezinho aí, né? Porque a velocidade média, né? Se você aborda ela para criar essa velocidade média, raciocinando com um módulo, aí não tem esse problema de se preocupar com o sinal. Mas tem uma outra forma onde entra um sinalzinho, que no caso aqui dos reagentes teria que ter um sinal negativo. Tá? Então não vamos entrar nesse detalhe aqui, vamos considerar apenas que eu tenho o valor de velocidade média final já, o valor final da velocidade média. Com isso, o que a gente conclui aqui? Né? Essa volta toda para falar, ó, a velocidade média do CH4 dividido por 1 é igual à velocidade média do CO2 dividido por 1. Ou seja, é a mesma coisa, né? Os dois estão divididos por 1. Se eles são iguais, a velocidade média de consumo do metano é igual à velocidade média de formação do CO2. E bate aqui com a ideia da regra de 3, né? 1 de metano para 1 de CO2, 0,05 de metano para 0,05 de CO2, tá? Então aqui o valor da velocidade média, então, para a formação do CO2 é exatamente igual ao que é do metano ali, 0,05 mol de CO2 a cada minuto. Beleza? Então esse era um conhecimento da cinética química que você tinha que usar para poder chegar nessa informação aqui que é fundamental para a gente responder o que foi perguntado. Beleza? Então aí a gente tem aqui então
vamos voltar na pergunta, né? Começa aqui a pergunta. Ó. Qual a quantidade de matéria de CO2 produzida em 1 hora? Né? Então, considerando que agora a gente já sabe, então, quanto de CO2 eu produzo em 1 minuto, é só fazer uma regra de 3, né? Fácil. E para isso tem que ter uma informação importante. Você tem que saber também quantos minutos tem em 1 hora, né? Se você não souber, você não consegue resolver, né? 1 minuto dessa reação acontecendo vai me produzir 0,05 mol do CO2. Se você souber que 1 hora tem 60 minutos, você coloca aqui, ó, 60 minutos, equivale a 1 hora, né? Então, unidade embaixo de unidade. Em 60 minutos, quanto que vai produzir, então? Não sei. Se eu não sei, é x. Multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 60 vezes 0,5. Vamos colocar aqui, vamos fazer essa conta que é facinha. Mas algumas pessoas estão pedindo para eu fazer essas contas aí na mão, né? Depois vai ter um vídeo aí, matemática aqui no canal, para ajudar essas pessoas que não estão dominando aí essas contas, né? Então vamos fazer essas continhas aqui do lado. Como é que eu faço essa conta aqui, ó? Então, sempre que eu tenho um número começando com 0, eu coloco ele embaixo da minha conta. Então vai ser 60 vezes. E aí, esse número aqui eu coloco, né? O primeiro número que aparece, eu coloco em cima do número que tem aqui, deixando o 0 para a direita, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que vai ser 5, 0,0. Então, 0,05 vezes 60, eu monto essa conta assim. Porque eu não faço ideia. Eu aprendi isso em algum momento da minha vida que eu não sei quando foi. Mas eu faço assim. Então aqui, por que eu faço isso? Esse 0 ele já fica aqui, ó. Pum, já desço ele. Não vai participar da conta. E aí eu começo a partir daqui, ó. 6 vezes 5, 30. Então eu deixo um 0 aqui, subo o 3. 6 vezes 0, 0. Com 3 que foi, 3. E 6 vezes 0, 0. Eu tenho 0,300. Casas decimais. Aqui não tem nenhuma casa, aqui tem 2 casas decimais. A vírgula que estaria aqui, eu jogo 1, 2 casas decimais para cá. 0,300 é a mesma coisa que 3, né? Então, esse resultado aqui dá 3. 3 o quê? Mol de CO2. Então, 3 mol de CO2. Beleza? Essa é a resposta. Então, aqui também a pessoa, né, que colocou essa pergunta, coloca ali, ó, eu sei que a resposta é 12. Então, se a resposta é 12, não é metano, né? Ou tem algum outro dado errado ali. Porque para a combustão do metano, para essa velocidade aqui de meio mol de metano por minuto, e considerando 1 hora, o resultado não dá 12. O resultado dá 3, tá? 3 mols de CO2 vão ser produzidos aí nessas condições, né, que eu estou colocando aqui da equação certa, a velocidade, né, de 0,05 mol por minuto e 1 hora de tempo, tá? Então, talvez aí, aqui até faz sentido o 12, né, se esse 4, 3 vezes 4 vai dar 12, mas esse 4 tá errado, ele não pode estar aí, né? Esse 4 daria o resultado 12, mas ele não pode estar ali, ele tá errado, tá? Então era isso, esse exercício aqui eu fiz questão de fazer, não quer dizer que eu vá responder todos os exercícios que vocês comentarem, né, aqui no vídeo, mas esse aqui eu achei interessante porque eu vi que tinha um erro aí, e essa pessoa nunca ia conseguir, nem ela, nem ninguém ia conseguir chegar no resultado, porque estava errado, né? Agora eu não sei de onde esse enunciado saiu, né? Eu espero que não tenha sido um colega professor que tenha colocado desse jeito, mas pode até ser. Às vezes a gente pega um exercício lá e coloca e não percebe que o exercício está errado, né? Na hora monta uma lista lá correndo, pode acontecer erro. Não deveria, mas pode. Beleza? Então era isso. Aí, aproveitando agora, né, que eu nem pedi nada para vocês ainda, né? Mas fica aí aquele convite, né, ó. Gostou? Se inscreve, dá um joinha aí, né? Compartilha, comenta alguma coisa, tá? Se você estava fazendo esse exercício aí e não estava conseguindo, tá aqui a solução, beleza? Agora chega de falar, vamos dizer tchau, deixa eu apertar os botões aqui. Vai ficar aqui do lado alguma sugestão de vídeo ou de playlist. Se você quiser, assiste aí. Se não quiser, até a próxima.